Você provavelmente ainda se lembra das histórias assustadoras sobre o Slenderman, uma figura alta, pálida e lenta, que dizem sequestrar crianças e se esconder na escuridão. Mas do outro lado do mundo, uma figura completamente diferente assusta as pessoas. A lenda do Kun Kun surgiu de repente em antigos fóruns japoneses. Em áreas muito rurais, geralmente em plantações de arroz, dizem que as pessoas viram uma figura alta, fina e branca. Ela se contorce constantemente. Parece quase que está dançando ou acenando. Se você se aproxima ou tenta observá-la mais de perto com binóculos, dizem que vê algo chocante e pouco depois perde a sanidade. Mas será que uma criatura tão assustadora realmente pode existir? Quão oficiais e confirmados são esses relatos? E existe alguma explicação lógica para isso? Vamos analisar tudo isso depois da introdução. Olá a todos. A primeira pergunta que me fiz durante minha pesquisa foi: de onde realmente vem o mistério em torno do Kun Kun? Capítulo 1. Origem do mito do Kun Kun. Dizem que o mito japonês do Kun Kun surgiu por volta de 2003 a 2004. Hoje em dia é bastante difícil, ou até impossível, encontrar as postagens originais dos fóruns sobre o assunto, já que a maioria foi deletada ou arquivada. Mesmo pesquisando por Kundakuni em japonês, praticamente não se encontra nada. No entanto, acredita-se que a primeira história tenha sido divulgada no fórum japonês 2Channel. Fora isso, existem apenas republicações das supostas histórias originais, além de lendas e mitos contados em diversas vilas e cidades do Japão. Mas como esses supostos relatos de testemunhas aconteceram? Capítulo 2. Os relatos de testemunhas. Na suposta postagem original do 2Channel, um homem japonês conta que ele e seu irmão mais velho estavam visitando os avós no interior. Era um belo e quente dia de verão quando, de repente, viram uma figura branca se contorcendo no campo de arroz. É daí que a criatura recebe seu nome. Kun Kun significa algo como se contorcer ou se arrastar. A figura estava relativamente distante, e eles não conseguiam identificar exatamente o que era. Então pegaram um binóculo para observar melhor. O irmão mais velho olhou primeiro e imediatamente ficou pálido como um fantasma. Ele deixou o binóculo cair e parecia em choque. Depois disse: "Nunca olhe muito de perto." Claro, o autor do relato ficou curioso e quis ver também. Mas nesse momento, o avô apareceu e os levou de volta para casa. A história continua dizendo que os avós já conheciam aquilo e sabiam que não se devia interagir com a criatura. Depois disso, o irmão mais velho enlouqueceu. Parou de falar completamente. Às vezes, só era possível ouvi-lo rindo de forma descontrolada ou gritando à noite, como se estivesse em pesadelos, até que acabou sendo internado em um hospital psiquiátrico. Existem inúmeras histórias como essa na internet. A maioria acontece no campo, perto de plantações de arroz. Diferente do comum em histórias assustadoras, dizem que a figura aparece durante o dia, especialmente em dias muito quentes de verão. Isso será importante depois. Algumas histórias também acontecem em grandes cidades. Nesses casos, a figura aparece de forma diferente. Em vez de branca, é preta e surge à noite em becos escuros. Ainda assim, permanece parada, se contorcendo lentamente. Dizem que quem se aproxima também acaba enlouquecendo. Há relatos até de aparições próximas ao mar. Nesses casos, novamente durante o dia e com a figura branca. Existe também o relato de um pescador na província de Akita. Certa noite, pescando no rio, ele viu ao longe algo branco balançando no vento, no campo escuro. Ao observar melhor, percebeu que não era um pano, mas uma figura humanoide. Ele fugiu imediatamente. Até hoje não sabe o que viu, mas desde então sente como se estivesse sendo assombrado. Esse é um dos poucos casos em que a testemunha não enlouqueceu, justamente porque fugiu sem olhar de perto. Outro relato conta a história de um estudante que, ao ouvir o mito, decidiu investigá-lo. Ele foi ao interior, caminhou por campos durante dias, até finalmente ver o Kun Kun à distância. Observando melhor, percebeu algo perturbador. A figura não tinha rosto. Depois de registrar suas descobertas, o estudante desapareceu sem deixar rastros. Apesar de todas essas histórias, há algo em comum. Não existe nenhum registro oficial da polícia ou de veículos de notícia confirmando esses casos. Capítulo 3. Possíveis explicações. Uma das explicações mais conhecidas é a ilusão de ótica. O Kun Kun costuma ser visto em dias muito quentes. O ar quente sobre os campos de arroz pode criar distorções visuais, fazendo objetos parecerem se mover ou ondular. Além disso,
Pessoas trabalhando sob o sol ou desidratadas podem estar mais suscetíveis a essas ilusões. Outra explicação possível reside na psicologia humana e no poder da sugestão. Em ambientes rurais, isolados, onde a mente já está predisposta a acreditar em lendas e mistérios, a simples menção de uma figura como o Kun-Kun pode levar a interpretações errôneas de estímulos visuais comuns. A ansiedade e o medo podem distorcer a percepção, transformando um arbusto balançando ao vento ou uma pessoa distante em algo muito mais sinistro. Não podemos ignorar também o papel da internet na disseminação e até mesmo na criação dessas lendas. Fóruns como o 2channel, onde o Kun-Kun supostamente nasceu, são caldeirões de criatividade e imaginação coletiva. Uma história bem contada, mesmo que fictícia, pode rapidamente ganhar vida própria, ser replicada e adaptada por inúmeras pessoas, tornando-se parte do folclore digital. É o fenômeno das creepypastas em ação, onde a linha entre o real e o imaginário se torna cada vez mais tênue. No fim das contas, o Kun-Kun, assim como muitas outras lendas urbanas, nos lembra do poder da narrativa e da nossa própria mente. Seja uma ilusão de ótica, um fenômeno psicológico ou uma criação da internet, a figura contorcida nos campos de arroz continua a nos fascinar e a nos fazer questionar. O que realmente se esconde nas sombras, ou talvez, na nossa própria percepção? O mistério permanece, e talvez seja exatamente isso que o torna tão assustador.